Os homens, sem dúvida, evoluem por si próprios. Mas quando se deixam levar pelas próprias forças, O progresso avança lentamente. eles precisam do apoio de homens mais instruídos. Assim como o estudante precisa da ajuda de seu professor. Todos os povos possuem os seus gênios que vêm, em diversas épocas, Dar impulso e tirá-los do atraso. Deus, na sua bondade infinita, quer a nossa felicidade. Está sempre pronto a nos ajudar. Quando observamos o mundo à nossa volta, com tantos problemas e sofrimentos, às vezes chegamos a pensar que o progresso do homem está sendo muito lento. Os homens precisam de grandes mestres e gênios que, através de suas revelações, auxiliam a humanidade no progresso moral e intelectual. A doutrina espírita nos mostra como o plano espiritual interage continuamente com o plano físico. Quando nos dispomos a fazer o bem, a ajudar o próximo, somos continuamente auxiliados. E qual ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Lembremos do nosso Mestre Jesus. O Espiritismo nos fez conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o percebermos. As leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam. E por consequente, a destinação do homem após a morte do corpo é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Os espíritos não se manifestam para dispensar o homem do estudo e da pesquisa, nem para lhe trazerem pronto e acabada uma ciência. Deus criou as leis para o equilíbrio do universo e é através delas que podemos perceber o mundo invisível que nos rodeia, estabelecendo assim a relação que existe entre o mundo dos espíritos e o nosso próprio mundo. Essa é uma característica que somente a doutrina espírita possui e daí advém, em grande parte, a sua superioridade. A diferença entre os espíritos e nós é que, tendo ainda um corpo carnal, somos visíveis uns aos outros. E eles, por não mais possuírem esse corpo, são visíveis apenas para os que possuem o dom da mediunidade. Como encontra-se numa situação que os torna livres da influência da matéria, tem melhores condições de apreciarem as coisas e de nos darem a conhecer determinadas questões que, encarnados, não teríamos como saber. Morte não existe. O que existe é o desencarne. Desencarnar é deixar o corpo de carne quando a pessoa passa pela morte do corpo. Porém, só o corpo morre. O espírito continua sua trajetória de uma evolução numa outra dimensão, que é o mundo dos espíritos. Por que Jesus chama o novo Messias de Consolador? Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele previa que os homens teriam necessidade de consolo, mostrando a insuficiência de consolação na crença que eles estariam vivendo. Nunca que o Cristo poderia ser mais claro e explícito que nas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção. Talvez por isso mesmo, evitaram esclarecimentos e aprofundamentos no sentido profético. As revelações vieram cada uma a seu tempo, de acordo com as condições de desenvolvimento moral e intelectual da humanidade. Para entender o conceito consolador a que Jesus se referia, é necessário lembrar das 3 revelações tratadas por Kardec, que são Moisés, Jesus e o Espiritismo.
Moisés recebeu e divulgou as leis divinas, enquanto Jesus tratou de ensinar a prática dessas leis. E o Espiritismo veio para esclarecer, atualizar e trabalhar na implantação de tais leis. O Consolador prometido, que é o Espírito da Verdade, veio cumprir a promessa de Jesus, lembrando seus ensinamentos e ampliando o entendimento dos porquês da vida, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, mostrando a vida futura através da reencarnação, explicando que as dores e sofrimentos têm uma causa justa e trazendo a esperança ao mostrar que as dificuldades são passageiras e o destino feliz está reservado àqueles que praticarem as leis divinas. Por isso, o nome de Consolador. Aí que entra o importante conceito consolo, onde os sofrimentos não são castigos, e sim oportunidades de reparos das faltas cometidas no passado. Se Cristo não disse tudo o que poderia dizer, é que acreditava deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Segundo essa declaração, seu ensinamento foi dado incompleto, visto que anunciou a vinda daquele que devia completá-lo. Ele previa, portanto, que suas palavras seriam mal interpretadas, que se desviariam de seus ensinamentos. Em uma palavra, que desfaria o que ele fizera, visto que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Não se restabelece senão o que foi desfeito. A humanidade ainda não estava madura para compreender os ensinamentos do Cristo. Ao seu tempo, vamos amadurecendo e compreendendo suas lições. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que eu digo a vocês, vocês não podem ainda compreender. E eu tenho muitas outras a dizer, por isso é que falo em parábolas. Mais tarde, porém, eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e as explicará. Quem é o Consolador prometido, senão a doutrina espírita, que traz conhecimento e consolo, explicando através da reencarnação e da lei de causa e efeito muitas das dúvidas humanas. Estamos na infância da humanidade. Muito temos que aprender, que exercitar para praticarmos as lições de amor que o Mestre Jesus nos deixou. A cada vez que lemos e estudamos o nosso Evangelho, descobrimos lições novas que sempre estiveram lá, mas que o nosso amadurecimento vai nos mostrando paulatinamente.